Olá, hoje a gente tem um material bem específico, mas olha, fascinante para destrinchar. Bem interessante mesmo. É um conjunto de questões de concurso público, sabe? Sobre segurança de dignitários com os comentários de um professor. Isso. E a nossa missão aqui é ir muito além do gabarito. A gente vai tentar entrar na cabeça da banca, entender a lógica por trás de cada pergunta. Exatamente. O objetivo não é decorar a resposta, é decodificar o padrão de pensamento, a doutrina que a segurança de autoridades exige. É isso. É extrair os princípios táticos que, no final, são o que realmente importa para quem está se preparando para uma prova dessas. Até porque, por trás de cada alternativa, seja a certa ou a errada, tem uma filosofia de ação. O que vamos fazer é um mergulho tático para entender os porquês, que é o que de fato diferencia quem passa. Ok, então vamos começar pelo alicerce de tudo, que é o planejamento. Olhando as questões, uma ideia aparece o tempo todo. É quase uma obsessão da banca. Princípio da gradação, né? Exato. O material deixa claro, o modus operandi da segurança evolui do mais simples para o mais complexo e a banca, claro, tenta inverter isso sempre. E essa inversão é a pegadinha clássica. Mas o fascinante aqui é que isso não é só uma regra de prova, é uma filosofia de segurança. Você sempre começa com as medidas, digamos, menos invasivas. E vai escalando. Isso, vai escalando conforme a necessidade, a análise de risco, é o princípio da proporcionalidade em ação desde o momento zero, e dentro desse planejamento tem um ponto que confunde muita gente, e que o material bate bastante na tecla: a divisão das equipes. Ah, sim. A diferença entre a equipe precursora e a equipe avançada. À primeira vista parece a mesma coisa, né? Duas equipes que chegam antes. Parece. E é aí que mora o perigo na hora da prova. A melhor analogia que a gente pode usar, com base no que o material descreve, é a de um arquiteto e um mestre de obras. Gostei. O arquiteto seria a precursora? Perfeito. A equipe precursora é o arquiteto. Ela vai ao local, tipo semanas ou dias antes, com uma prancheta em branco. Ela desenha toda a planta da operação de segurança. Ela que mapeia as rotas, os pontos críticos, fala com a polícia local. Tudo. Ela faz a inteligência, o planejamento. Entendi. E a equipe avançada, então, seria o mestre de obras? Exatamente. Ela chega com a planta pronta horas ou minutos antes e faz a checagem final. Vê se os tijolos estão no lugar, se o que a precursora planejou foi de fato executado e está seguro naquele momento. Então, se uma questão perguntar quem contata a Polícia Federal no aeroporto? É a precursora. É uma tarefa de articulação inicial. A avançada só vai checar se o agente combinado está lá no portão na hora certa. Confundir esses papéis é entregar um ponto de graça para a banca. Faz todo sentido. E todo esse planejamento é testado ao máximo quando a operação fica móvel, né? O deslocamento. Exato. O deslocamento é quando o ambiente controlado do planejamento encontra o caos do mundo real. É a fase mais dinâmica e, por isso, a mais perigosa. Por isso que o material dá tanta ênfase na doutrina dos itinerários. Não existe só um plano A. No mínimo 3. Isso, eles definem o principal, o alternativo e um que eu achei o nome ótimo, o eventual. O nome já diz tudo. É uma rota adaptada na hora, que pode usar trechos dos outros dois. É para um evento, né? Um imprevisto. E isso nos mostra um princípio fundamental que é testado nas provas: a flexibilidade. O plano não é uma camisa de força. Junto com as rotas, a equipe precursora tem que mapear duas coisas cruciais: os pontos críticos e os pontos de apoio. Isso. Pontos críticos são os locais de risco. Um viaduto, uma obra. Pontos de apoio são os refúgios, um hospital, uma delegacia, um quartel. O motorista precisa ter esse mapa na cabeça. E aqui o material fica bem prático com os cenários que parecem de filme. Tem uma questão, por exemplo, sobre pneu furado durante o deslocamento. Essa é clássica. E a resposta correta vai contra tudo o que a gente faria. Totalmente. Nosso instinto é parar no acostamento, né? Claro, para não estragar o carro. Só que na segurança de dignitários, parar num lugar de risco é a pior coisa a se fazer. Você vira um alvo estático. Um alvo fácil. A doutrina é:
fria e clara, continue rodando. Mesmo que isso destrua o pneu, a roda, o que for. A integridade do veículo vale zero. A vida do protegido vale tudo. É uma mudança de mentalidade brutal. O carro é uma ferramenta de fuga descartável. Exatamente. E tem outro cenário que o professor comenta que é assim, igualmente contraintuitivo. Se joga um líquido no para-brisa. A primeira reação é ligar o limpador. Sempre. Mas no mundo da segurança, o instinto pode ser uma armadilha. O material explica que isso pode ser uma tática de emboscada. O líquido pode ser uma resina, uma cola, que ao ser espalhada vai embaçar tudo. Forçando o carro a parar onde o agressor quer. Isso. A orientação é: não acione o limpador. Tente olhar pelas laterais. Continue em movimento até um ponto de apoio. É o tipo de detalhe que separa quem estudou a doutrina de verdade. Fica claro que no deslocamento, a regra número 1 é nunca parar. Agora, saindo do carro e indo para a proteção mais próxima, a escolta a pé. A proteção aproximada. Isso. O material explora bastante as formações táticas. Uma questão me chamou a atenção. Perguntava qual formação favorece a imagem da autoridade. Parece uma preocupação estranha para a segurança, né? Mas é uma preocupação central. A resposta, que é a formação em V, ou cunha invertida, mostra que segurança não é só criar uma muralha humana. Um dignitário precisa ser visto, interagir. Um político, um CEO. A formação em V é genial por isso. Ela protege a retaguarda e as laterais, que são os pontos cegos, mas deixa a frente mais aberta para o contato com o público, com a imprensa. Mas isso não deixa a autoridade vulnerável a um ataque frontal? Aí que está a beleza da doutrina de segurança em camadas. A formação em V parte do pressuposto que a área para onde ele está indo já foi garantida. Pela equipe avançada ou pela segurança velada? Isso. A equipe de proteção aproximada é só a última camada de um sistema muito maior. A segurança gerencia o risco para permitir que o protegido cumpra a agenda dele. E falando nessa última camada, o material dá um destaque enorme para uma figura com um nome fantástico, o agente mosca. É um apelido peculiar, mas a função é vital. Ele é o agente de cobertura corporal. É o último recurso, se tudo mais falhar. É ele quem usa o próprio corpo como escudo. Isso. E as fontes são enfáticas sobre a posição tática dele, um detalhe que é ouro para a prova. Sempre atrás e à direita do protegido. Por que especificamente atrás e à direita? Tem uma lógica tática impecável por trás disso. Estando atrás, ele tem a visão de 360 graus do ambiente imediato. Ok. E estando à direita, assumindo que o agente é destro, ele pode sacar a arma dele com a mão direita sem, em nenhum momento, apontar para a direção do dignitário. Ah, o cano da arma fica sempre para fora. Sempre. E, ao mesmo tempo, o braço esquerdo dele fica livre para a ação primária. Empurrar, abaixar, cobrir o protegido. É esse nível de detalhe que a prova cobra para ver se o candidato entendeu a doutrina. Incrível. E se, apesar de tudo isso, o pior acontecer? Uma crise. O ataque. Isso. Um cenário de ataque à distância, com tiros. Qual é a primeira providência da equipe? As alternativas sempre incluem revidar o fogo. E aqui está o insight talvez mais crucial do material, algo que vai contra tudo que a gente vê nos filmes. Em um ataque, a prioridade número 1 da equipe de proteção aproximada não é revidar. E isso é uma mudança de mentalidade, né? Total, a regra de ouro, a sequência sagrada é proteger, remover e só então reagir. Proteger, remover, reagir. Ou seja, primeiro usa o corpo como escudo. Ou joga o protegido no chão. Depois, remove ele da linha de tiro, arrasta para uma cobertura e só depois se pensa em atirar de volta. A missão não é ser o herói que neutraliza a ameaça. Não, a missão é tirar o protegido da zona da morte. O combate direto é função de outra equipe, da segurança velada, do policiamento ostensivo. Confundir essas prioridades é o erro mais fatal. E para fechar essa parte de crise, uma questão tinha uma alternativa incorreta que parecia muito plausível. Qual era? Dizia que a equipe motorizada deveria provocar acidentes quando qualquer tipo de ameaça puder comprometer a integridade física. O professor destaca que isso está categoricamente errado. E está errado por um motivo muito importante.
o princípio da proporcionalidade. Usar o carro como arma, provocando um acidente, é uma medida extrema, de último recurso. É uma ação de força letal. E você não usa força letal contra qualquer tipo de ameaça. E se for um carro de manifestantes tentando bloquear a passagem? Você não joga seu blindado contra eles. A ação tem que ser compatível com a ameaça. Entendi. Uma decisão errada pode agravar a crise. Pode transformar uma crise gerenciável numa catástrofe. Então, depois de passar por tudo isso, o que fica para quem está estudando? Para mim fica claro que as provas não são sobre decorar nomes de formações. Exatamente. O que as bancas testam é a capacidade de pensar taticamente, porque a formação é em V, para equilibrar segurança e imagem. Por que não se para o carro? Para não virar alvo estático. Porque a primeira reação a um tiro não é atirar de volta. Porque a prioridade é evacuar, não combater. Refletir sobre esses porquês é o estudo mais eficaz. É entender a doutrina, não só memorizar o manual. É compreender os grandes princípios, né? O planejamento, a flexibilidade, a prevenção sobre a reação e esse equilíbrio constante entre a segurança e a vida pública do protegido. Essa é a síntese perfeita. E, como um pensamento final, algo para se refletir depois, Manda. todo o material que a gente analisou foca muito, e com razão, na proteção contra ameaças externas, né? O atirador, a emboscadas. Sim, o perigo que vem de fora. Isso. No entanto, um aspecto crítico que fica ali implícito na necessidade de lealdade dos agentes é a ameaça interna. Como uma equipe de segurança se protege contra o risco que pode vir de dentro das suas próprias fileiras? Nossa. É um ponto muito mais complexo e, no mundo real, um dos maiores pesadelos para qualquer chefe de segurança.